que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje é algo que eu considero completamente inaceitável e é uma grande prova de como essa geração de consoles está decepcionando muito em relação aos jogos novos. E para piorar, infelizmente o final da história que eu vou contar hoje aqui para vocês não vai ser muito bom para os fãs da Sony. Mas antes de continuar, eu queria deixar dois avisos rápidos. Se possível, eu recomendo que vocês aumentem a resolução desse vídeo, pois durante o vídeo eu vou mostrar para vocês várias imagens de gameplay e dessa forma vai ser mais fácil de vocês entenderem as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. E o segundo aviso que é bem importante é o seguinte: durante esse vídeo vocês vão perceber que eu escolhi um jogo para criticar, que no caso é o Gran Turismo 7, que está ligado aqui nessa televisão rodando no PlayStation 5. No entanto, meu objetivo principal com esse vídeo não é criticar esse jogo. O meu grande objetivo, na verdade, é usar o Gran Turismo de exemplo para mostrar para vocês como os jogos dessa geração estão extremamente decepcionantes e muito longe de atingirem aí os seus verdadeiros potenciais. E apesar de eu estar utilizando um jogo da Sony como referência, é válido mencionar que as coisas que eu vou mencionar aqui valem para a maioria de todos os outros estúdios. Então vamos lá, pessoal. Alguns meses atrás eu comprei o Gran Turismo 7 para jogar no PlayStation 5 e logo de cara eu comecei a me incomodar com o visual do jogo. Não que ele seja ruim, no entanto me parecia que ele era visualmente inferior a vários aspectos se comparado a um jogo que foi lançado lá no comecinho da geração do PlayStation 4. Só que eu pensei que provavelmente eu estava ficando louco, afinal de contas o Gran Turismo 7 lançou no início da geração do Play 5, enquanto o outro jogo lançou no início da geração do PlayStation 4, então seria muito improvável que esse jogo do PlayStation 4 fosse melhor visualmente. Mas como eu estava com muita dúvida, então eu decidi testar esse tal jogo, que inclusive é esse aqui que eu estou segurando aqui, ó, o Drive Club, que está ligado nessa outra televisão. E sendo bem sincero, pessoal, quando eu comecei a fazer as comparações, eu fiquei extremamente incomodado, pois como vocês vão ver aqui nesse vídeo, o Drive Club, mesmo sendo um jogo bem mais antigo, consegue ser muito superior visualmente falando em vários aspectos, se comparado ao Gran Turismo 7. E eu sei que eu já falei isso, mas eu quero reforçar novamente. Drive Club lançou no início da geração do Play 4, então isso significa que ele começou a ser desenvolvido lá na geração do PlayStation 3. Então as diferenças que vocês vão começar a ver a partir de agora, pelo menos para mim, são completamente inaceitáveis e mostram muito bem o estado atual da indústria. Então para começar o vídeo, eu vou começar comparando os efeitos de reflexos dos dois jogos. E eu vou primeiro mostrar as imagens do Drive Club, que são essas imagens que vocês estão visualizando agora. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na qualidade dos reflexos ali no capô do carro e vejam como eles são de grande qualidade. A gente pode ver claramente que o capô do carro está conseguindo refletir um monte de coisa ao mesmo tempo, numa qualidade muito boa, e reparem que os reflexos eles aparecem e somem de forma completamente natural. E eu quero que vocês realmente prestem atenção na forma como os reflexos estão aparecendo e sumindo, pois daqui a pouco vocês vão ver como a diferença é gigantesca se comparado ao Gran Turismo 7 rodando no PlayStation 5. Ainda falando sobre os reflexos do Drive Club, reparem que o carro está refletindo tanto os objetos mais próximos, como é o caso dos outros carros e das árvores, mas também está refletindo coisas mais distantes, como as montanhas de fundo. E uma coisa que eu achei impressionante é que eles capricharam tanto no reflexo que a deformidade que existe nele parece que está acontecendo por conta da lataria e da pintura do carro. Então deu para ver aqui que eles realmente capricharam muito aqui. Mas agora se preparem, pessoal. Aproveitem que ainda a gente está mostrando as imagens do Drive Club, pois quando eu mudar para o Gran Turismo 7 no Play 5, eu tenho certeza que a maioria vai ficar em choque, pois Gran Turismo consegue ser muito pior. Então vamos lá, pessoal, 3, 2, 1, e o que vocês estão vendo agora é o nível de reflexo do Gran Turismo 7. E nessa primeira imagem com o carro parado, a gente já consegue ver claramente que os reflexos são de baixa qualidade, e com o carro em movimento a coisa chega a ser ainda pior, pois além do reflexo ter uma qualidade baixa, as árvores do cenário simplesmente aparecem do nada ali no capô do carro, ou seja, os reflexos vão aparecendo e sumindo de uma forma completamente artificial. E vale mencionar que eu já estou jogando o Gran Turismo 7 no modo que prioriza a qualidade dos reflexos, e mesmo assim a gente pode ver como a qualidade dele é bem ruim se comparado ao Drive Club. E eu também separei essas imagens com zoom mais aproximado, pois dessa forma fica mais fácil de vocês visualizarem como os reflexos do Gran Turismo realmente são bem decepcionantes. Só que a coisa vai ficar ainda pior para o Gran Turismo, porque o que eu fiz até agora foi uma análise bem
superficial ali da questão dos reflexos, mas se a gente for analisar essa questão mais a fundo, a gente vai ver que Drive Club tem várias outras vantagens relacionadas ao reflexo. Por exemplo, reparem nessas imagens do Gran Turismo 7 e percebam que os carros na nossa frente simplesmente não refletem no capô do nosso carro, algo que do meu ponto de vista deveria ser muito básico para qualquer jogo de corrida, especialmente rodando no Play 5. Mas agora vejam essas imagens do Drive Club e reparem que o nosso carro é capaz de refletir todos os carros que estão na nossa frente. E para mim essa é uma diferença inaceitável, pois enquanto o Gran Turismo não consegue refletir nenhum carro, Drive Club consegue refletir vários carros ao mesmo tempo no nosso carro. Só que Drive Club consegue ser ainda mais surpreendente, pois além dessa qualidade alta nos reflexos, se vocês estiverem correndo na chuva, vocês vão ver que todos os carros da frente também estão refletindo no chão molhado. E além dos carros estarem refletindo no chão, reparem que o próprio cenário também está refletindo nas poças de águas que estão no chão. E tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo em um jogo do início da geração do PlayStation 4 é simplesmente impressionante. Então quando eu vejo essas imagens, eu realmente fico indignado de ver que Drive Club consegue ser tão superior assim se comparado ao Gran Turismo 7, que é um jogo muito mais atual. Mas se vocês ainda não estão impressionados, agora vocês provavelmente vão cair da cadeira, porque Drive Club colocou tanto carinho nos efeitos de reflexo que até mesmo o arco-íris no céu reflete no seu carro, e se tiver uma poça de água no chão, o arco-íris também vai refletir nessa poça de água. Então é algo assim simplesmente impressionante. Só que a surra que Drive Club está dando aqui ainda não terminou, pois além dele ser melhor nos reflexos de forma geral, ele é melhor em um monte de outras coisas. Mas antes de terminar essa parte sobre os reflexos, eu queria dizer duas coisas. Drive Club não está utilizando aqui o Ray Tracing, ou seja, Drive Club é uma prova viva que você não precisa apelar para o Ray Tracing para criar efeitos de reflexos impressionantes. E antes que alguém venha comentar aqui embaixo no campo de comentários, sim, eu sei, pessoal, que o Ray Tracing, quando bem aplicado, ele consegue gerar reflexos melhores, mais amplos e mais completos, e eu também sei que o Ray Tracing, além de ser usado para reflexos, também pode ser usado ali para a iluminação global do jogo. Mas a questão aqui é a seguinte, a gente sabe que hoje em dia efeitos de Ray Tracing são extremamente pesados e comprometem muito o desempenho de um jogo, e o Drive Club está mostrando pra gente que mesmo sem usar Ray Tracing, é perfeitamente possível criar efeitos de reflexos bem impressionantes. E algo que me incomoda um pouco é que parece que as pessoas e os estúdios estão esquecendo que existem formas de fazer reflexos no jogo de uma forma muito competente e de uma forma muito mais leve se comparado ao Ray Tracing. E só para vocês terem uma ideia do ponto que a indústria está chegando, eu não sei se todos vocês sabem, mas já existem alguns jogos de PC que te obrigam a jogar com Ray Tracing, ou seja, se você tem capacidade ali, um PC potente o suficiente para rodar Ray Tracing, legal. Se você não tem, já era, não consegue rodar de forma oficial. E sendo bem sincero, a sensação que eu tenho é que as desenvolvedoras querem que vocês gastem cada vez mais dinheiro em um PC mais poderoso ou em um console mais poderoso para ver se talvez assim você consiga rodar os jogos mal otimizados e preguiçosos deles. Mas voltando a falar sobre o Drive Club, como eu estava falando anteriormente, Drive Club consegue ser melhor a Gran Turismo 7 em várias outras coisas ali no aspecto visual, além do reflexo. E um bom exemplo disso são os efeitos climáticos. Então, às vezes, por exemplo, você inicia uma corrida de dia, daí começa a chover, aparece um arco-íris, fica de noite, começa a dar trovoadas, raios e coisas do tipo, então é bem impressionante. Inclusive, é legal mencionar que os efeitos climáticos são tão bons que eles foram usados de inspiração no desenvolvimento de The Witcher 3. E aproveitando que eu ainda estou falando sobre os efeitos climáticos, uma das coisas mais impressionantes no Drive Club é o efeito da chuva batendo no para-brisa do carro. O efeito que eles conseguiram criar aqui é simplesmente sensacional. E eu sei que por essas imagens que estamos mostrando agora, já dá para ter uma clara noção de que realmente o efeito é fantástico. Só que jogando aqui no ao vivo é ainda mais impressionante, pois a água no para-brisa se comporta de forma dinâmica. Ou seja, se eu viro o carro para a direita, para a esquerda, ou então se eu acelero ou freio o carro, no mesmo momento as gotas da chuva mudam sua direção, criando um efeito que, como eu já falei, é sensacional. Sério, pessoal, é bem visível que a equipe responsável pela parte visual desse jogo colocou um carinho muito grande aqui, pois é muito bem feito. E é legal mencionar que a forma como a água interage com o para-brisa do carro
pode variar de carro a carro, o que deixa tudo isso ainda mais impressionante. Já no Gran Turismo 7 é isso que vocês estão vendo aí, um efeito completamente chato e sem graça, não chega nem sequer perto ali do Drive Club. E vale mencionar que o efeito de chuva no Drive Club é muito bom independente da câmera que você utilize. Com um ângulo em terceira pessoa, por exemplo, podemos ver as gotas do carro escorrendo ali nos vidros, na lataria, de forma bem realista. E se a gente for jogar com a câmera que fica ali no capô, dá pra ver que as gotas também estão se movimentando de forma bem realista. E aproveitando que eu falei sobre as câmeras do jogo, já aproveito para dizer que eu achei que nisso o Drive Club também é muito melhor, as opções de câmeras são muito mais imersivas, e uma outra coisa que eu achei melhor no Drive Club é o cenário, que é muito mais vivo e imersivo. Já no Gran Turismo eu achei tudo muito meio estático, sabe? Só que agora vem um ponto muito importante, porque eu sei que da forma que eu tô falando até agora, eu posso estar passando a sensação que o Drive Club aqui, ele é simplesmente melhor em todos os sentidos, visualmente falando, se comparado ao Gran Turismo. Só que isso não é verdade, tá, pessoal? O Gran Turismo 7, visualmente falando, tem aqui sim suas vantagens. Mas antes de falar quais são essas vantagens, lembrando, pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, é super ultra mega importante pra gente. Também dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos e inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E eu queria aproveitar esse momento para dar uma super dica para vocês. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a televisão que vocês usam para jogar videogame pode fazer uma diferença gigantesca na qualidade de imagem, como por exemplo é o caso dessas cenas. Reparem que a imagem pode mudar bastante a depender da televisão que a gente está utilizando. Então, se por acaso vocês estiverem pensando em comprar uma televisão nova e quiserem pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. Então o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá, e o QR Code também vai estar passando aqui em algum lugar da tela, caso vocês queiram utilizar ele. Mas voltando ao assunto do vídeo, como eu estava falando anteriormente, vale a pena dizer que apesar de eu estar criticando bastante o Gran Turismo 7, eu preciso reconhecer que visualmente falando, ele também tem as suas vantagens, e eu vou mencionar aqui para vocês as duas principais. A primeira vantagem é que ele está rodando o jogo a 60 quadros por segundo, ou seja, ele entrega pra gente uma imagem bem mais fluida se comparado ao Drive Club, que está rodando a 60 quadros por segundo. E a segunda vantagem é a resolução do jogo. E eu não sei se pelo YouTube vocês conseguem perceber muito essa questão, mas jogando aqui no ao vivo é muito fácil de perceber que o Gran Turismo 7 tem uma imagem que é muito mais nítida e definida se comparado ao Drive Club. Só para vocês terem uma ideia, a sensação visual que eu tenho é que o Gran Turismo 7 estaria rodando ali numa resolução próxima de um 4K, enquanto o Drive Club estaria rodando ali no máximo a Full HD, ou quem sabe até um pouquinho abaixo disso. Pelo menos visualmente falando, essa é a sensação que eu tenho. Então na questão da resolução, definição, nitidez de imagem, aqui sim, o Gran Turismo 7 tem uma diferença que é muito grande a favor dele. No entanto, novamente vale a pena lembrar que o Drive Club é um jogo que foi lançado para o PlayStation 4, ou seja, se ele tivesse recebido uma versão oficial de PlayStation 5, muito provavelmente ele alcançaria ali facilmente os 60 quadros por segundo, e provavelmente ele rodaria inclusive numa resolução muito mais alta. E eu acabei de fazer um corte nesse vídeo, pois tem dois detalhes que eu gostaria de comentar agora com vocês, detalhes esses que eu esqueci de comentar durante a gravação original. Eu sei que nesse momento do vídeo, provavelmente algumas pessoas iriam defender o Gran Turismo 7, dizendo que o foco desse jogo é diferente se comparado ao Drive Club. E isso realmente é verdade. O Gran Turismo 7 tem um foco muito maior na simulação e na física do carro, já o Drive Club é um jogo aí bem mais arcade. No entanto, o fato do Gran Turismo ser um simulador, isso não significa que ele deveria abrir mão ali da qualidade dos efeitos visuais. Na verdade, deveria ser ao contrário do meu ponto de vista, pois se o jogo se propõe a criar uma experiência mais realista, isso deveria incluir efeitos de reflexos de maior qualidade, efeitos climáticos e de chuvas mais realistas. Afinal de contas, todos esses detalhes poderiam ajudar muito na imersão de um jogo, especialmente de um simulador.
E eu até diria para vocês que se o Gran Turismo tivesse sido lançado na mesma época do Drive Club, essa justificativa seria completamente válida, só que esse não é o caso. O Gran Turismo 7 é um jogo bem mais recente e que recebeu uma versão para um console que é bem mais poderoso. E tem um outro detalhe bem relevante. Se vocês forem olhar os primeiros trailers do Gran Turismo 7, que são esses que vocês estão vendo nesse momento, vocês vão ver efeitos de reflexos bem impressionantes. E vejam que interessante, nesses vídeos de trailer de apresentação, a gente pode ver claramente que o nosso carro está refletindo os outros carros na pista. No entanto, como a gente já viu durante esse vídeo, na versão final o efeito de reflexo não chega nem perto desses do trailer. Mas agora eu vou comentar um segundo detalhe que deixa a situação bem mais feia para o Gran Turismo. A gente está testando o Gran Turismo aqui no PlayStation 5. No entanto, no PlayStation 5 Pro, esse jogo possui Ray Tracing em tempo real durante a gameplay. E por curiosidade, felizmente, a gente tem o PlayStation 5 Pro e eu decidi fazer uns testes rápidos para ver como é que está os efeitos de reflexo do Gran Turismo com o Ray Tracing no Play 5 Pro. E como vocês já conseguem ver através dessas imagens, com o jogo rodando no PlayStation 5 Pro, daí sim a gente consegue ver claramente os reflexos dos outros carros refletindo no nosso. Ou seja, o Gran Turismo 7 precisou apelar para o PlayStation 5 Pro para tentar competir com um jogo de mais de uma década atrás. E tem um detalhe relevante aqui, pois por mais que o jogo tenha Ray Tracing no PlayStation 5 Pro, isso não significa que ele tenha reflexos melhores que o Drive Club em todas as circunstâncias. E um exemplo perfeito disso são essas imagens que estamos mostrando agora. Reparem como os efeitos de reflexo das árvores estão terríveis. As árvores estão todas quadriculadas, criando um efeito bizarro muito ruim. E antes de voltar para o vídeo original, vale mais uma vez reforçar a seguinte questão. O meu objetivo aqui não é ficar simplesmente criticando o gráfico do Gran Turismo 7. Na realidade, eu estou usando o Gran Turismo como exemplo para mostrar para vocês como a nossa indústria atual está extremamente decepcionante em relação a jogos. A gente está vendo jogos no Play 5, no PlayStation 5 Pro, inferiores tecnicamente em vários sentidos se comparado com jogos de gerações anteriores, o que do meu ponto de vista é um grande absurdo. E ainda mais pra frente nesse vídeo eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês, além desses jogos aqui atrás. E nesse momento eu sei que algumas pessoas podem estar com a seguinte curiosidade: caramba, se Drive Club conseguiu gráficos tão bons no início da geração lá do PlayStation 4, depois desse jogo, qual outro jogo esse estúdio lançou? Pois é, pessoal, lembra que lá no comecinho do vídeo eu falei que a história aqui não iria terminar muito bem para os fãs da Sony? Então, era justamente disso que eu estava falando. Para quem não sabe, o estúdio que fez Drive Club se chama Evolution Studios e esse estúdio infelizmente foi fechado, cancelado pela Sony. Ou seja, o último jogo lançado por esse estúdio foi justamente o Drive Club. E assim, pessoal, honestamente falando, eu não estou dentro da Sony, não sei o motivo do porquê eles fecharam esse estúdio, provavelmente a Sony teve os seus motivos, mas pelo menos do meu ponto de vista, que é o ponto de vista de um consumidor, eu achei essa decisão da Sony completamente errada. Como é que eles tiveram a coragem de fechar um estúdio que conseguiu fazer algo desse nível? E lembrando, mais uma vez, pessoal, se esse jogo foi lançado no início da geração do Play 4, quer dizer que ele estava sendo desenvolvido na geração do PlayStation 3. E olha só o que eles conseguiram entregar pra gente. É algo realmente incrível que consegue inclusive competir ali em vários aspectos com os jogos mais atuais. E a gente sabe que no início da geração, muitas vezes é difícil um jogo conseguir se destacar visualmente falando, afinal de contas ali os estúdios estão aprendendo a explorar o console. Só que no início da geração, o estúdio Evolution Studios conseguiu fazer isso, mas a Sony infelizmente jogou toda essa tecnologia, todo esse potencial no lixo, o que é uma pena do meu ponto de vista, porque eu fico pensando, caramba, se esse estúdio ainda existisse, como é que seria o visual do jogo no PlayStation 5? O que eles iriam conseguir fazer? Ou então pense no PlayStation 3, o que esse estúdio não seria capaz de fazer? Enfim, infelizmente a gente nunca vai descobrir, porque a Sony decidiu fechar o estúdio. E uma coisa que me irrita ainda mais é que além da Sony ter fechado esse estúdio lá na geração do PlayStation 4, nos últimos anos a Sony veio fazendo ali cagada atrás de cagada, o que me deixou ainda mais irritado. Por exemplo, acredito que a maioria de vocês deve saber, mas a Sony aí tá lançando e desenvolvendo vários multiplayer que ninguém pediu,
Tá lançando aí vários remakes que novamente ninguém pediu. Os estúdios principais da Sony parece que simplesmente congelaram, não falam mais quase nada, demoram muito para lançar um jogo, ou seja, a Sony tá num período muito ruim. E quando eu lembro que ainda por cima eles fecharam um estúdio que teve essa qualidade, esse carinho para fazer algo visualmente impressionante, sabe? Tudo isso me deixa realmente aí bem desanimado. Mas voltando a falar sobre o Drive Club, eu diria que ele é a prova viva de que você não precisa de um PC de 20 mil reais ou então aí do tal PlayStation 5 Pro para estar jogando um jogo que entrega visuais impressionantes. E nesse momento do vídeo, eu acho que é válido mencionar que eu sei que eu estou me focando aqui muito na parte gráfica, na parte do visual do jogo, e eu sei perfeitamente que um jogo para ser bom não depende só do visual. E um exemplo perfeito disso é o Drive Club, sabe? Não que ele seja um jogo ruim, tá? Inclusive eu gostei bastante do jogo. Só que mesmo ele tendo esses visuais incríveis, ele infelizmente aí provavelmente não atingiu as expectativas da Sony, tanto é que o estúdio foi fechado. Mas poxa vida, né, pessoal? Por mais que a qualidade visual de um jogo não seja tudo, as imagens que eu mostrei aqui eu considero completamente inaceitáveis. Um jogo de PlayStation 5 precisa ser capaz de superar ou pelo menos igualar ali um jogo que foi lançado no início da geração do Play 4. E como eu mencionei lá no comecinho do vídeo, vale a pena reforçar novamente que a minha intenção com esse vídeo não é criticar o Gran Turismo 7, tá? A minha intenção aqui é usar o Gran Turismo de exemplo de como a nossa indústria está extremamente decepcionante. E para essa questão ficar mais clara para vocês, eu vou dar agora um outro exemplo com um jogo diferente. Essas imagens que vocês estão vendo agora é de um jogo que se chama LA Noire, lançado em 2011 lá para o PlayStation 3. E reparem na qualidade das expressões faciais. Elas são muito boas e muito melhores se comparado a vários jogos atuais. E eu não sei vocês, mas eu acho inaceitável um jogo lançado há mais de uma década ter expressões faciais tão melhores e tão superiores se comparado a vários jogos atuais. E eu gostaria de mencionar que as expressões faciais não são um detalhe relevante, tá? Quando a expressão facial é bem feita, isso ajuda você como jogador a se conectar mais com o personagem, com os sentimentos dele, com a história dele, ajuda você como jogador ficar ali mais imerso, mais envolvido com a história, com o universo do jogo. Então a expressão facial é algo extremamente importante. E eu realmente não entendo como os estúdios de games atual não colocam mais esforço nesse tipo de coisa, porque se fosse eu desenvolvendo um jogo e se eu tivesse a intenção de que esse jogo ali fosse minimamente realista, uma das coisas que eu gostaria é que o meu jogo tivesse expressões faciais muito boas e acima da média, porque eu sei que esse é um detalhe que é extremamente relevante. E nesse vídeo aqui eu poderia tranquilamente falar de outros jogos que são ali impressionantes levando em consideração o período que foram lançados. Por exemplo, GTA V foi lançado na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, e esses mesmos consoles possuem vários outros jogos impressionantes, especialmente se a gente levar em consideração a limitação dos consoles na época. Daí hoje em dia a gente tem consoles e PCs muito mais poderosos, temos inteligência artificial para ajudar a melhorar a resolução, temos inteligência artificial para melhorar o desempenho dos jogos, e mesmo assim parece que os jogos não conseguem evoluir e pior, parece que em vários sentidos eles estão piorando se comparado com jogos de gerações anteriores. E como eu falei anteriormente, eu sei que nem tudo é gráfico, tá pessoal? E um exemplo perfeito disso é o Hellblade 2, jogo da geração atual. É um jogo aí que graficamente é impressionante, mas que mesmo tendo gráficos muito bons, ele teve uma recepção ali bem morna por parte dos jogadores. E um outro exemplo que vale a pena mencionar aqui é o Horizon Forbidden West, pois visualmente falando ele é muito bonito, inclusive eu tenho esse jogo aí 100% platinado, mas eu confesso que ele poderia ser muito melhor em vários aspectos diferentes. A história do Horizon Forbidden West, por exemplo, poderia ser contada de uma forma muito melhor, as missões secundárias poderiam ser 1 milhão de vezes melhores, a árvore de habilidades podia ser muito melhor, o senso de exploração e de descoberta do mundo poderia ser trabalhado de forma muito melhor e muito mais envolvente. Então Horizon Forbidden West é um outro bom exemplo, não que seja ruim, tá pessoal? Eu acho ele um bom jogo, mas ainda assim ele é um bom exemplo de como apenas gráficos
gráficos não vão tornar um jogo por si só super, ultra, mega grandioso. Eu até confesso para vocês que eu gostei bem mais do Horizon Zero Dawn lançado lá no PlayStation 4, se comparado à sequência do Play 5. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e nesse momento eu acho que vale a pena mencionar que eu sei que o Gran Turismo 7 ele não foi um jogo feito 100% para o PlayStation 5, tanto é que ele também foi lançado para o PlayStation 4. Mas de qualquer forma, isso não invalida as críticas que eu fiz aqui, até porque, como eu falei anteriormente, a minha intenção aqui não é criticar os gráficos do Gran Turismo, e sim usar ele como referência para mostrar como a nossa indústria de games está bem decepcionante. E também vale a pena mencionar que eu não quero dizer com esse vídeo aqui que o Gran Turismo 7 tem gráficos ruins. Qualquer um que rodar na sua própria televisão vai ver que ele tem gráficos muito bons. E como eu falei anteriormente, em termos de resolução, definição, nitidez de imagem, ele é bem impressionante e está vários degraus acima se comparado ao Drive Club. No entanto, querendo ou não, quando a gente faz uma análise mais geral, a gente vai ver que em vários aspectos visuais, infelizmente o Gran Turismo 7 está bem atrás do Drive Club. Mas então, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, concordam, discordam, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Então o vídeo foi esse, não esqueçam de estar avaliando o vídeo com o joinha aqui embaixo caso tenham gostado, isso é super importante pra gente, e também não esqueçam de estar entrando lá no nosso grupo de ofertas, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Então se aparecer uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, vamos estar avisando lá pra vocês. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!